Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Meu nome é Fernando Carvalho, sou fundador e CEO da QR Capital. Essa é a nossa 7ª aula, que conta com o apoio da QR Asset, gestora de recursos do nosso grupo, e da B3, Brasil Bolsa Balcão. O tema da aula de hoje são as vantagens do investimento em ETFs. Ao longo da aula a gente vai cobrir 6 tópicos. Vamos falar sobre o que é um ETF, quais são suas vantagens. Vamos comparar investimento em ETF e em gestão ativa. Quais são as vantagens de investir em cripto através de um ETF? Quais são as vantagens dos ETFs monoativos? Como funcionam os ETFs da QR Asset? E, finalmente, qual o impacto ambiental dos ETFs da QR Asset? A sigla ETF significa Exchange Traded Fund. Basicamente, traduzindo em português, são os fundos que têm suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. Os ETFs no mundo fecharam o ano de 2020 com um volume estimado de 13 trilhões de dólares. Essa informação vem de um estudo bastante interessante chamado Global ETF Study, preparado pelo JP Morgan no ano passado. De acordo com esse mesmo estudo, 60% dos investidores apontam baixo custo como a principal vantagem de escolher investir no ETF. Além disso, 33% indicaram que a facilidade de diversificar e de gerenciar risco é uma grande vantagem do investimento em ETF. Na América Latina, quase 70% dos investidores consultados também apontaram liquidez e facilidade como a principal vantagem de investir no ETF. Quando a gente compara o investimento em ETF com gestão ativa, a gente vê um exemplo bastante interessante do setor mais consolidado nos ETFs, que é o setor de ETFs de ações. Quando a gente compara no horizonte de tempo de 1, 3 ou 5 anos a performance dos fundos de gestão ativa de ações no Brasil com um ETF, que é o Lyxor ETF S&P Brasil, que replica o índice Bovespa, a gente vê que existe uma quantidade muito relevante de fundos que não conseguem superar a performance do ETF de índice. Quando a gente olha num horizonte de um ano, cerca de 73% dos fundos de investimento em ações não superam na sua cota líquida a performance do ETF. Em 3 anos, cerca de 67% e em 5 anos, cerca de 86% dos fundos de gestão ativa não superam o índice de referência. Então isso é um ponto bastante relevante que está fazendo com que investidores migrem do investimento de fundos de gestão ativa para o investimento em ETFs. De 2011 para cá, em cerca de 10 anos, os fundos de gestão ativa passaram a representar de 14% a 31% do total de fundos no mundo. Então isso é uma informação que reflete a quantidade de investidores que começaram a perceber as vantagens da exposição através de ETFs. Bom, agora vamos falar especificamente sobre o investimento em cripto através de ETF. Quando a gente enxerga as vantagens de investir em cripto através de ETF, é importante a gente comparar com as outras formas que existem hoje para investimento em cripto para o investidor brasileiro. E as outras formas que existem, basicamente, são a compra de criptoativos em corretoras não reguladas. A segunda é a compra de cotas de fundos não listados, como fundos multimercados. E a terceira, para aquele investidor mais sofisticado, é a operação de contratos futuros em mercados futuros no exterior, que é algo menos acessível para o investidor comum. Então, de forma geral, o ETF possui vantagens com relação a cada uma dessas modalidades. A primeira vantagem é a facilidade de investimento. Então, quando a gente compara o investimento em ETF com o investimento direto através da compra do ativo spot em corretoras não reguladas, o ETF oferece uma facilidade muito grande, porque o ambiente de compra das cotas do fundo, do ticker que representa a cota do fundo, acontece no home broker ou no banco, onde o investidor está acostumado a fazer seus investimentos. Então não precisa passar por novos processos de cadastro, de validação de conta. Então isso acontece de uma forma bastante simples no ambiente já familiar. O segundo ponto importante é a questão da liquidez. Comparado com os fundos não listados, que possuem janelas de liquidez, em geral, maiores,
O ETF, ele é uma negociação no ambiente de mercado secundário. Então, basicamente, quando você decide resgatar uma posição de exposição em ETF, você está vendendo aquelas suas cotas para um outro investidor de forma instantânea no ambiente bolsa. Então, isso faz com que o resgate aconteça numa janela mais curta. Quando a gente enxerga um mercado bastante volátil, né, como é o mercado de cripto, isso pode ser uma vantagem para desmontar ou montar uma posição no momento de oportunidade. O terceiro ponto de vantagem do ETF é a questão do investimento mínimo. A grande maioria dos fundos não listados possui investimento mínimo em valores maiores comparados com o ETF. Dando o exemplo dos ETFs da QR Asset, né, que são o QBTC11 e o QETH11, eles possuem um investimento mínimo de uma cota. Hoje, com cerca de R$10, é possível ter uma exposição a uma cota de um ETF listado na B3. O quarto ponto importante é a questão da exposição de 100% para o investidor comum. Uma característica regulatória do Brasil limita os fundos para investidores comuns em ter exposição maior do que 20% em ativos no exterior. Então, os fundos de cripto hoje liberados para o investidor comum são fundos que possuem 20% de exposição em cripto e cerca de 80% de exposição em outros ativos, em geral renda fixa. Né? Isso faz com que o ETF traga uma vantagem para o pequeno investidor, para o investidor comum, que possui menos de R$1 milhão de ativos financeiros, ele é capaz de acessar o ETF com 100% de exposição. Então você deixa de ter uma posição híbrida, né, com cripto e renda fixa, você passa a ter uma exposição 100% em cripto naquela posição específica do fundo. A quinta vantagem é a questão do custo reduzido da tributação. Esse ponto vai ser coberto na próxima aula, mas em geral os ETFs de cripto possuem taxas de administração mais baratas do que os fundos que não são ETFs de cripto. E além disso, não cobram taxa de performance. Então, de forma geral, dado a vantagem, né, do ETF ser um produto negociado em bolsa, eles possuem um custo bastante atrativo em comparação com outros fundos. Tá? E a questão de tributação também vai ser coberta mais para frente, mas não tem come-cotas. Né? Então, são vantagens relacionadas aí ao custo. O sexto ponto, né, que é a questão da custódia de padrão institucional, hoje é muito caro o ticket mínimo para acessar um custodiante institucional. A gente utiliza nos ETFs e nos demais fundos da QR Asset uma custódia de padrão institucional bastante avançada, são ambientes não conectados à internet, são o que a gente chama de Deep Cold Storage, né, ou custódia fria, né? Então as chaves privadas dos criptoativos ficam em ambientes não conectados à internet, isso faz com que se utilize os maiores padrões de governança. O ETF, apesar de permitir tickets de investimento baixo, né, como eu já mencionei, são custodiadas as cotas do fundo, os criptoativos, em ambiente de custódia institucional. E o sétimo ponto de vantagem é a questão da segurança de contrapartes reguladas. Então, o ETF, diferente da compra do ativo spot, né, a todas as partes relacionadas à operação do fundo, né, seja a gestora de recursos, seja administrador do fundo, seja a própria bolsa, né, são sujeitos a regulações bastante robustas de infraestrutura de mercado, tanto por parte da CVM quanto por parte do Banco Central. Isso traz uma segurança adicional em comparação com a compra dos ativos spot. Um outro ponto importante é qual é a vantagem dos ETFs monoativos. Né? A gente vê no mercado que existem uma variedade de ETFs que buscam replicar índices. A própria Bovespa tem um famoso ETF, né, chamado BOVA11, né, que busca replicar o índice Bovespa. Qual é a vantagem de investir num ETF monoativo? Basicamente, a principal vantagem é a autonomia de montar a sua própria carteira. Né? Em geral, os índices seguem regras não só de alocação, mas também de rebalanceamento, que consideram, em geral, o volume de negociação dos ativos. Em qualquer mercado, não só no mercado cripto, volume não é o único, ou não deve ser o único aspecto de um investimento que deve ser avaliado pelo investidor. Sem dúvida, a possibilidade de reduzir ou aumentar a exposição em um ativo
é uma liberdade que o ETF monoativo dá ao investidor de uma forma bastante direta. A gente gosta de falar alguns exemplos do próprio mercado cripto, que são fatos relevantes, que são previsíveis dentro dos protocolos de criptomoedas. O mais conhecido deles é o halving da rede Bitcoin, mas também tem outros exemplos, como por exemplo as atualizações, também conhecidas como forks. Esses eventos relevantes dentro dos protocolos são previsíveis e um ETF permite que você balanceie a exposição a um determinado ativo mais ou menos de acordo com o tempo. O terceiro ponto importante é a falta de maturidade dos índices atuais. O mercado cripto é um mercado em evolução, é um mercado que possui 12 anos de histórico, então comparado com outras atividades de ativo, um mercado bastante jovem. E a grande maioria dos índices de criptoativos disponíveis atualmente buscam replicar os ativos de maior volume no mercado. Então, volume é um tema bastante importante de balanceamento dos índices atuais. Como o mercado cripto é um mercado onde o Bitcoin possui uma relevante dominância, grande parte dos índices carregam um percentual muito alto de Bitcoin. E isso faz com que percam a possibilidade de capturar oportunidades em outros ativos. Um outro ponto relacionado ao balanceamento dos índices é que a maturidade dos ativos top 10 do mercado cripto, e quando eu falo de maturidade, eu estou falando de liquidez, de histórico, de fundamentos desses protocolos, ainda não é tão relevante. Um exemplo que a gente costuma dar é o da Dogecoin, que é um ativo bastante conhecido aí pelo público em geral, em função da divulgação desse ativo, quase que como uma brincadeira, mas é um ativo que não é escasso, que não possui fundamentos atrativos, mas que se tornou, num determinado momento, um dos 6 maiores criptoativos do mercado, né? E tornou-se elegível, inclusive, a alguns índices de criptoativos no mundo. Então, essa questão da maturidade dos índices é uma questão que tem que ser levada em consideração pelo investidor e pelo gestor na seleção do índice. E a gente considera que, nesse aspecto, os ETFs monoativos de ativos sérios ou de ativos que possuem reais fundamentos e potenciais são ainda a forma mais inteligente de balancear uma carteira. Bom, como funcionam os ETFs da QR Asset? Os nossos fundos, o QBTC11, né, que é o nosso ETF de Bitcoin, e o QETH11, que é o nosso ETF de Ether, recebem aportes dos investidores para emissão de cotas primárias. Então, esses reais que a gente recebe, isso fora do ambiente de bolsa, né? Isso estou falando do processo de emissão de uma cota do fundo, tá? Todo esse aporte de recursos que a gente recebe para a emissão primária de cotas é convertido em dólares através de operações de câmbio que a gente realiza através do sistema bancário convencional, buscando replicar o dólar do momento da transação, o PETAX, e esses recursos são disponibilizados em corretoras reguladas em jurisdições no exterior. Então, nessas corretoras, a gente é capaz de comprar grandes volumes de Bitcoin, no caso do QBTC11, ou de Ethereum, no caso do QETH11, buscando fazer essas compras o mais próximo possível do preço dado pelos índices que a gente utiliza nos fundos. Os dois índices que a gente utiliza são índices utilizados pela Bolsa de Chicago, né, que são o CF Benchmarks Bitcoin Reference Rate e o CF Benchmarks Ether Reference Rate. Tá? Esses dois índices replicam o preço médio de negociação, respectivamente, do Bitcoin e do Ether em corretoras reguladas globalmente. Então, ele forma uma referência de preço médio desses ativos e a gente realiza as compras buscando a maior proximidade possível, em função de regras de enquadramento do fundo, a esse preço do índice. Após a compra dos ativos, a gente armazena os ativos, as chaves privadas dos ativos, em carteiras em custodiante qualificado. No nosso caso, a gente escolheu a Gemini, que é uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo. É uma corretora sujeita a regulações do estado de Nova York para operação e que possui as mais avançadas tecnologias do que a gente chama de Deep Cold Storage, né? Que é a guarda das chaves privadas
em servidores não conectados à internet. Esse processo feito pela Gemini basicamente faz com que o dono de uma cota do fundo ele seja efetivamente dono de um Bitcoin, no caso do QBTC11, ou de um Ether, no caso do ETH11, que o cotista seja dono de uma parcela, de um pedaço de Bitcoins guardados com a melhor prática de custódia do mundo, né, em ambientes extremamente seguros. Tá? Então, a estrutura dos ETFs da QR Asset é uma estrutura em que o cotista efetivamente é dono de um ativo diretamente. Então, a gente não utiliza estruturas intermediárias, como, por exemplo, fundos no exterior ou ETFs em outras jurisdições. O cotista do QBTC11, do QETH11, efetivamente está comprando a participação dentro de um condomínio, de um grupo, que investe diretamente no ativo e não investe em cotas de outros ETFs no exterior. Então, isso é uma grande vantagem que tem que ser analisada. No momento de escolher o ETF de cripto, né, é importante que o investidor observe a estrutura desse fundo. Tá? E eu acho que é mais importante entender não só a estrutura, mas também os custos relacionados àqueles ETFs que não investem diretamente no ativo e que possuem estruturas intermediárias que também cobram taxas de administração e de performance, que não é o caso dos fundos da QR Asset. Para finalizar, um tema que a gente gosta bastante de falar, né, que é o tema do impacto ambiental dos nossos ETFs. Né? Então, como eu já mencionei, a custódia dos Bitcoins e dos Ethereums é feita pela Gemini. A gente escolheu esse parceiro por uma série de fatores relacionados à segurança, liquidez, regulação, capacidade operacional. Mas um ponto que foi bastante importante também na escolha foi a questão do impacto ambiental das operações realizadas pela Gemini. Então, basicamente, a Gemini é um player que possui uma política chamada Gemini Green, que é uma política de neutralização das emissões de carbono das operações com criptoativos realizadas pela corretora. Basicamente, a metodologia considera qual foi o esforço de mineração de todas as transações de compra, venda, transferência para custódia, resgate de criptoativos realizados na corretora. A partir dessas transações se estima a emissão de carbono dessas operações de mineração a partir de critérios bastante interessantes e determinados por essa metodologia da Gemini Green. E são comprados créditos de carbono para compensação dessas emissões. Tá? Em junho desse ano, a Gemini adquiriu cerca de 20 milhões de reais em crédito de carbono. Tá? Então, com isso, cerca de 342 mil toneladas de dióxido de carbono foram neutralizadas esse ano. E os ETFs da QR Asset estão dentro desse pacote, né, de transações e fazem parte desse modelo aí da Gemini Green. Então, basicamente, todas as operações de compra-venda de ativos pelos nossos fundos são neutralizadas em suas emissões de carbono. Né? A gente explicou um pouco sobre esse processo na aula sobre mineração e eu acho que é super interessante reforçar que fez parte da escolha do parceiro estratégico desse fundo, garantindo com que os nossos 2 ETFs operacionais na data de hoje sejam ETFs que neutralizam a geração de dióxido de carbono em suas operações. Bom, aqui a gente encerra a aula. Foi um prazer grande estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem ainda bastante coisa para conversar. A próxima aula vai ser com o Alexandre Ludolf, que é o CIO da QR Asset. E o Alexandre vai entrar em detalhes sobre como investir nos nossos ETFs de Bitcoin e Ethereum. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima.